Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Ruth, minha filha, volte. Por que quer ir comigo? Você acha que eu ainda poderei ter filhos para casar com você? Não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Quem é esse Deus que olhou pra mim quando tudo parecia ter chegado ao fim? Quem é esse Deus que mostra o seu amor, me concede o seu favor, não me desampara? Eu até poderia procurar, eu não iria encontrar um Deus igual a ti. Poderia procurar nas nações, mitologias, religiões, no que existiu, nem no que existirá, um Deus igual a ti. Quem é esse Deus que minha sorte mudou? Sua graça me alcançou, me restaurou. Quem é esse Deus tão grande e fiel, que se compadeceu de uma pobre viúva? Pra onde fores eu irei, o teu Deus será o meu Deus, tesouro maior eu encontrei. Nunca existiu, nem nunca existirá um Deus igual a ti. Por que achei favor a seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo? Bem, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido. O Senhor lhe retribua, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ruth foi fiel à visão que recebera. Sua obediência possibilitou que ela participasse da descendência de Jesus. A sua obediência mudou a história de todo um povo. A sua também pode mudar. Amém. Entre a raiz e a flor tem o tempo. Diga aí para a pessoa que está do seu lado.
Entre a raiz e a flor tem o tempo. E nós somos mulheres, mas precisamos ter paciência para esperar esse tempo, não é verdade? E a gente está aqui para conversar hoje sobre reconhecer processos. E eu queria convidar aqui a pastora Josilã, a pastora Ellen e a pastora Jacilene para vir orar por nós. Essas mulheres abençoadas de Deus. Nós viemos aqui para ensinar, mas também para aprender com vocês. Por isso, nós vai ter um tempinho, um momentinho que a gente vai querer que vocês participem conosco. Afinal de contas, aqui vai ser uma roda de conversa, ok? Então, graça e paz. Como hoje, né, nós vamos compartilhar e falar sobre processo, eu me lembrei de uma passagem bíblica que diz em Eclesiastes: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá, não tenho neles prazer. Quando a gente é adolescente, pré-adolescente, jovem, a gente acha que vai ficar jovem o tempo inteiro, né? A gente não consegue conceber e ver, às vezes, o futuro. Mas Salomão, ele nos adverte a isso. Esse é o tempo de você, adolescente, de você, jovem, lembrar do Criador, para que esse processo, essa transição da juventude para a idade da adulta, para a idade de maturidade, a gente consiga alcançar o que Deus quer para as nossas vidas. Vamos ficar de pé? Nós vamos orar por essas mulheres abençoadas que estarão compartilhando, como elas disseram, aprendendo e compartilhando sobre o que Deus quer para a gente nesse tempo. Deus, nós louvamos o teu nome, meu Pai. Nós queremos abençoar cada adolescente, cada jovem que aqui chegou. Meu Deus, nós queremos dizer que nós estamos com os nossos corações felizes, meu Deus, porque grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas e grandes coisas o Senhor fará através de nós. Nós queremos, meu Deus, te entregar esse tempo, meu Deus, de conversa, onde estaremos, meu Deus, compartilhando daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós abençoamos a vida de cada pastora, de que vai estar compartilhando, meu Deus, de algo tão particular. Deus, nós louvamos o teu nome e te entregamos, meu Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Senhor. Fica conosco, seja bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo de Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Sentar. Amém. Gente, aqui é ao vivo, então o cenário está terminando de arrumar. Vamos esperar só dar 2 minutinhos aí para a nossa equipe, pastor Rodson, esse homem servo. É homem abençoado, né, minha gente? Homem abençoado. Deus lhe abençoe, pastor Rodson. Amém, gente. Ao vivo é assim mesmo, gente. Faz parte, né? Terminando aqui de montar o nosso cenário, eu vou já dizer qual vai ser a minha função aqui nesse lugar. Podem sentar, pastoras lindas. Gente, para quem não me conhece, eu sou a pastora Stephanie, mas hoje eu sou só cerimonial, disseram, eu ouvi alguém dizendo. Como é que chama mesmo? Eu sou a entrevistadora. Muito bem, eu estou aqui só para entrevistar essas mulheres de Deus. E para também direcionar essa conversa. Para quem não me conhece, como eu falei, eu sou a pastora Stephanie, a atual pastora de adolescentes, porque, né, antes de mim tinha essa linda maravilhosa aqui, pastora Josilã. E para quem não me conhece, prazer, viu? Quero estreitar nossos relacionamentos. Se você não me conhece, pode vir até mim para a gente conversar e virar amigas, ok? E a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho, pastora Josilã e pastora Ellen. Como nós conversamos com vocês, meninas, nós pensamos em um tema, processos,
Afinal de contas, todo mundo passa, ou já passou, ou vai passar por algum processo na sua vida. E como nós falamos no vídeo, não sei se você viu o vídeo que nós postamos, o processo, ele é esse intervalo entre o sonho e a realização. A gente, às vezes, tem muitos sonhos, a gente almeja chegar em muitos lugares, e para que tudo que a gente sonha em Deus se realize, a gente vai precisar sempre passar pelo processo. Seja ele comprido, amém? Ou seja ele curto. Louvado seja o nome do Senhor quando é curto, né, gente? Mas nem sempre é curto. Quando é longo, o que fazer? Eu, por exemplo, passei por muitos processos longos na minha vida, mas graças a Deus, porque eu tive a oportunidade de aprender muita coisa em todos eles. Então, a gente conversou que com Jesus todo o processo ele se torna leve e orgânico. E se você for lembrar, na palavra de Deus, muitos homens e mulheres passaram por processo. Eu tenho certeza que você lembra de Ana, que passou aí por um longo processo, porque ela tinha um sonho de ter um filho, e ela chorou litros de lágrimas, até que o Senhor pudesse abençoar e fazê-la fértil, e ela poder gerar um filho, que ela entregou para o Senhor. José passou por um processo enorme, foi preso, enfim, passou por coisas ruins na sua vida, mas ele foi constituído em um momento da sua história, sobre todo o Egito, e glória a Deus por isso. Você pode lembrar também de Esté. Para Esté chegar a ser rainha, ela não foi rainha da noite para o dia, não é verdade? Ela passou por um processo onde ela teve que ouvir conselhos, onde ela teve que fazer as escolhas certas, onde ela teve que se posicionar em algumas situações da sua vida, mas uma hora o propósito se cumpriu e ela foi rainha, e por aí vai. Então, nós estamos aqui para conversar sobre esses processos. E a gente quer falar especificamente, vocês viram, a apresentação, o teatro lindíssimo que a Faile fez aqui, e a gente quer falar sobre o processo na vida de Noemi e de Ruth. E aí, por isso que essas lindas estão aqui para conversar e falar um pouquinho. E aí eu queria dar a palavra para a pastora Josilã, que ela vai dar uma introdução e vai estar conversando, e a gente vai estar batendo um papo sobre esse assunto. Aleluia. Boa noite, pastora. Boa noite. Eu estou muito feliz, mais um ano aqui com vocês, para a glória de Deus. Amém. E eu fui muito impactada essa semana com a história de Ruth. Quando você começa a ler, você lê e você tem a impressão que ela é só um romance, é um lindo romance. E ela é mais que um romance. Ela, na verdade, ela é a inspiração, ela é uma inspiração para nós, porque nós percebemos através da história de Ruth e de Noemi a graça imerecida de Deus por nós, E quando eu estava lendo sobre a vida de Ruth, eu fui muito impactada. Mas para vocês entenderem, vou fazer uma breve introdução de como Ruth chegou ao lugar onde ela chegou. O tempo em que Ruth... Não, o tempo em que Ruth... Deu um branco, gente, acredita? Tá. Abram sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1. A família de Elimeleque em Moabe. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com sua mulher e 2 filhos, foi morar em Moabe. Só até aqui. E para vocês entenderem, nesse período em que Elimeleque vivia em Belém, e lá nesse local estava tendo um período de muita escassez, e Elimeleque vivia lá com sua família, Quileon
e Malom. Eles viviam lá nesse local e estava tendo muita fome, muita escassez. E Ruth, Eles decidiram ir para Belém. E quando eles decidiram ir para Belém, né, a Bíblia fala que eles passaram 10 anos, né, pastora? Eles passaram 10 anos lá, e lá aconteceu que tanto o esposo de Noemi como os esposos de Ruth faleceram. Não foi isso? Foi. Eles decidiram sair da sua terra. Tanto Ruth como Noemi, elas passaram por um processo muito longo na sua vida. E até porque foi um momento onde Noemi e Ruth ficaram desamparadas. Elas perderam o marido, que naquele tempo era o provedor da casa. Então, e estavam distante do povo de Noemi, do povo hebreu. Então, elas se depararam naquela situação, em meio à escassez, sem marido. Né? Noemi, no caso, perdeu o marido e os 2 filhos que tinham. Então, que situação para aquelas mulheres, né, de viver ali. Que planos, que destino, quantas perguntas não se passaram na mente delas do que seria da vida delas, do que seria do futuro delas. E para Noemi, a única coisa que ela pôde pensar era sair ali de Moabe e voltar para o povo dela, né, voltar para Belém. Então, aí ela decidiu fazer esse retorno, né, mas ela propôs às suas noras que se elas não quisessem ir com elas teriam essa escolha também de ficar. Sim, quando nós estávamos conversando sobre esse assunto, uma das coisas que a pastora Josilã falou foi que um processo que ela passou muito longo na vida dela, houve um tempo em que ela se sentia desamparada, e esse foi o maior sentimento dela. E se você for analisar a vida de Ruth e a vida de Noemi, elas passaram um tempo, que foi justamente o que a pastora Ellen falou, onde elas se sentiram desamparadas. E nessa hora, onde você olha para a sua vida e vê tudo desmoronando, é um momento em que, muitas vezes, o maior sentimento, o sentimento que eu acredito que a maioria das mulheres, né, e que foi um sentimento também que eu já passei na minha vida, elas se sentem desamparadas por Deus. E eu lembro que você falou, pastora, que foi esse sentimento que a senhora teve num tempo que a senhora era adolescente e que a senhora passou por um tempo onde você se sentiu desamparada. E eu queria que você falasse um pouquinho para nós desse testemunho, dessa experiência que você teve. Gente, eu sou demais, mas assim, tudo bem. Quem aqui já se sentiu desamparada por Deus? Em um momento, principalmente quando tudo dá errado, né? Você fez um plano, fez um projeto, você planejou algo, mas foi tudo fora do teu plano, tudo fora daquilo que você planejou. E aí, normalmente, a primeira pergunta que a gente faz é: Senhor, por que você fez isso? E por que a gente, às vezes, sempre tem a tendência de culpar Deus, de projetar para Deus a responsabilidade em relação àquilo que nós vivemos? E isso é algo muito forte. E você pode falar um pouco sobre isso, pastora? É verdade. Durante muito tempo, eu me sentia assim, como Ruth e Noemi, né, que se via numa situação em que Deus havia desamparado ela. E assim eu me senti durante muitos anos da minha vida. E eu conheci a palavra de Deus por intermédio de uma tia minha. E depois eu resolvi me afastar. Eu fiz como Elimeleque fez. Fui buscar em um local onde não existia uma graça de Deus. E nesse local eu quase encontro a morte, né? Mas, para a glória de Deus, o Senhor me resgatou. Eu pude entender que havia um processo que eu precisava passar, havia um processo que era doloroso, mas que eu precisava passar para me chegar aonde eu estou hoje. Uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu falo de Ruth, e também da cunhada dela, que era Orfa, né? Que era o nome dela, que é Orfa.
a Orfa, ela decidiu voltar para o Deus delas, o Deus pagão, que era o local onde ela morava, que era Moabe. E ela decidiu que ela queria casar, construir família. Já Ruth, ela queria muito mais do que pão, porque naquele período ele estava passando por dificuldade de alimento. Então, Orfa desejou só o pão e casamento, enquanto que Ruth desejou muito mais do que pão e casamento. Ela desejou conhecer um pouco mais do Deus da sogra dela, que a questão toda do desenvolvimento dessa história é falando de Noemi e Ruth, no sentido que Ruth decidiu se entregar, conhecer um Deus misericordioso. Ela decidiu passar por todo o processo doloroso, que era o luto, que era a fome, que era o descaso, muitas vezes, porque a mulher naquele tempo ela não era reconhecida só se o marido estivesse junto com ela. Então, assim, Deus falou muito comigo nesse sentido, porque durante muito tempo eu estive nessa posição de achar que eu não tinha valor, que eu havia sido esquecido, porque a minha infância não foi boa, a adolescência também não, mas eu recebi uma palavra quando eu tinha 13 anos, que eu iria ser pastora. E na época que eu recebi essa palavra, não tinha pastora, não havia sido levantada nenhuma pastora. Então, eu me perguntei na época como que isso vai acontecer. Mas até hoje, eu fico me questionando por que eu atrasei os planos de Deus na minha vida, que já era para mim estar muito mais longe, né? Mas porque eu decidi voltar, eu não experimentei, eu atrasei plano de Deus na minha vida. No caso de Ruth, não. Ruth, ela decidiu ficar, passar por todos os processos e ser reconhecida, né, como uma mulher que ela participou da genealogia de Jesus. Sim. Então, na verdade, Ruth, ela nos ensina. Não sei se você conhece a história de Ruth, mas Ruth era nora de Noemi. Né? Então, Noemi, ela tinha o seu esposo, que era Elimeleque, e tinha os seus 2 filhos. Então, Orfa e Ruth casaram-se com os filhos de Noemi. E como eu falei no início, houve um momento, eles mudaram de cidade, e houve um tempo onde morreu o esposo de Noemi e os 2 filhos. Então, ficou uma viúva, e as 2 noras também viúvas. E nesse momento, que foi um momento de muito desespero, tanto para Noemi como para as noras, elas poderiam ter tomado atitudes e posicionamentos diversos. Porém, nós temos aí 2 situações. A de Ruth, que decidiu permanecer com a sogra, e a de Orfa, que decidiu voltar para o seu Deus pagão. Só para você entender a história, o contexto daquilo que a gente está conversando hoje. Então, assim, o que essas mulheres nos ensinam? A como nós devemos nos posicionar. A pastora Josilã falou agora que ela tinha uma palavra, né, e Deus havia colocado uma palavra no coração dela em relação a um futuro, aquilo que Deus tinha para ela. E houve um momento, né, pastora, onde ela precisou decidir continuar crendo que era possível, continuar tendo fé. Eu acho que uma das coisas mais difíceis é a gente continuar tendo fé, quando tudo fala o contrário. Né? Quando nós tínhamos uma palavra e parece que tudo está desmoronando na nossa vida e Deus nos manda ter fé. Uma das coisas que é muito difícil é você continuar fiel a Deus. E o que aconteceu foi que Ruth decidiu continuar fiel à sogra e também decidiu continuar fiel ao Deus da sogra dela. Porque a Bíblia diz que ela disse, não, pode acontecer qualquer coisa, eu não te deixo. E ela poderia ter tido a opção, né, e a decisão de voltar para os seus deuses e dizer, não, eu quero viver uma nova história, longe de tudo isso que eu vivi, mas ela decidiu permanecer perseverante.
Então, isso me ensina muito, assim. E eu acredito que todas nós passamos por um processo, e nesse processo nós precisamos decidir permanecer fiéis a Deus, nós precisamos decidir permanecer fiéis a pessoas, precisamos decidir ter a mesma atitude de Ruth e também ter a atitude de Noemi, porque Noemi, ela não foi uma mulher, e está vindo no meu coração agora, ela não foi uma mulher que quis prender Ruth. Não, eu fiz tudo para você, né? Então você me deve a vida. Foi isso que Noemi fez? Não. Noemi simplesmente deixou Ruth livre para ela escolher o que fazer. E nós, como mulheres, nós precisamos entender que nós precisamos ser grato a pessoas que passam pelas nossas vidas, mas nós precisamos também deixar as pessoas livres para tomar as suas escolhas. E sempre quando alguém passar pela nossa vida, a gente precisa ser grato por aquela pessoa que passou. Porque eu sempre costumo falar assim, tendo a pessoa me feito bem ou mal, aquela pessoa sempre me ensinou algo. Não é verdade? Porque a gente às vezes costuma achar legal só as pessoas que passaram pela nossa vida e que nos trouxeram só alegria, não é isso? Estou certa, gente? Vocês estão aí? Vocês estão aí comigo? Não é verdade? Não é isso que acontece, pastora Ellen? A gente às vezes acha muito bom, fica feliz quando pessoas passam pela nossa vida e nos trazem alegria, né, e nos fazem bem, nos abençoam. Como é legal, né, gente? Mas e quando alguém nos traz tristeza? A gente às vezes costuma a não ser grato por aquela pessoa que nos trouxe tristeza. A gente às vezes murmura, porque, poxa, essa pessoa, né, poderia... E a gente, às vezes, não enche o nosso coração de gratidão até por aquela pessoa que me trouxe tristeza. Porque uma coisa que eu sempre falo para as minhas discípulas é que a gente aprende com todas as circunstâncias. A gente pode aprender algo para a nossa vida. Então, Noemi me ensina muito sobre como agir, sobre como ser alguém que libera as pessoas. Não, libera as pessoas para tomarem suas escolhas. Então, nós, por exemplo, nós como mulheres, a gente às vezes tem a tendência de querer as pessoas, né? Mulher é bicho... Não, eu não vou profetizar sobre a sua vida. Mulher é bicho sensato, sábio, né, pastora? Mas mulher, normalmente, às vezes, mulher tem aquele apego maior às pessoas. Sim ou não? Quem é mais apegado, o homem ou a mulher? A mulher sempre quer passear e quer que o homem passe o passeio inteiro do lado dela, não é isso, pastora? A gente tem essa tendência de querer as pessoas mais apegadas a gente, mas Noemi me ensina que eu posso ser alguém que sou essa pessoa coerente para liberar as pessoas no tempo certo. Não, só nesse sentido do entendimento desse tempo de dificuldade, de isolação, eu creio que é o tempo mais onde Deus ele mais trabalha nas nossas vidas, e muitas vezes a gente não compreende. Por quê? Porque bate o desespero, bate o medo. E eu sei que é um tempo, principalmente com relação às mulheres, onde a primeira área que nos afeta é o nosso emocional. E eu fico imaginando essas 3 mulheres, né, antes de se tornar Noemi e Ruth, né? Mas naquele momento, naquela circunstância que aquelas 3 mulheres perderam todos os provedores da casa, bater aquele desespero, aquela desolação emocional deve ter vindo sobre a vida delas. E eu creio que Ruth, ela teve um entendimento sobre o Deus da sogra dela, do Deus que a sogra dela servia. E eu creio que aquele entendimento, aquela força, talvez que ela enxergou em Noemi, na sogra dela, naquele posicionamento dela, talvez foi o que trouxe força ao coração dela e o entendimento que aquela mulher tinha muito para ensinar na vida dela. E talvez muitas pessoas, elas passam nas nossas vidas para fazer isso, para nos ensinar, para nos fazer crescer, para nos fazer enxergar algo mais além do que o desespero, do que o medo, do que a dificuldade. E nós precisamos aprender a ver isso. Esteja sempre
disposta e aberta a aprender com quem está perto de você, sobre a sua liderança, sobre quem tem Deus e pode te oferecer mais sobre isso. Então, durante o processo, é importante ter pessoas por perto, pessoas que têm Deus. Assim como Noemi foi essa referência sobre a vida de Ruth. Pegue isso, não passe pelo processo sozinha. Deus, Ele coloca pessoas junto com a gente, ao nosso lado, para que a gente aprenda e entenda e nos fortaleça uma com as outras. Amém? Sim. E falando ainda sobre processos, eu queria fazer uma pergunta. E eu queria que alguém da plateia pudesse responder essa pergunta para que vocês possam participar também, né? Alguém quer responder? Eu não vou nem fazer eu vou fazer a pergunta para a pessoa. Mas, assim, eu queria que vocês pudessem estar compartilhando conosco e pudessem estar, né, comentando sobre um processo que para você foi difícil e que você queira compartilhar hoje, compartilhar o que Deus lhe falou durante esse processo, como foi, e, em breves palavras. Brenda, linda, maravilhosa. A Brenda quer falar. Pode vir aqui para falar no microfone? Você pode vir. Então, assim, a gente tem falado sobre processo, e eu queria que você pudesse compartilhar, pode ficar, um processo que foi difícil, mas que você possa compartilhar conosco como foi que Deus lhe conduziu nesse processo, como foi que as coisas aconteceram, e é isso. Amém. Tá todo mundo me entendendo, gente? Graça e paz, meu nome é Brenda. Não parece, mas eu sou da Aliança Team. Discípula dessa mulher maravilhosa. Eu sou uma teen jovem, quase terceira idade. Eu tenho 28 anos. Segunda-feira eu faço 7 anos de casada. E beijo, minhas fãs. E mês passado fizeram 3 anos que eu tive um aborto. E quando a pastora começou a falar sobre Ana aqui, acho que foi a primeira coisa que veio na minha mente, né? Eu acho que um dos processos, se não o mais, eu já tive muita coisa aí, pode não parecer, mas foram muitos processos dolorosos, mas esse, sem dúvida, é o que me chacoalhou por inteira, porque Deus literalmente me mostrou algo simples, mas que hoje eu tenho um entendimento muito maior do que eu tinha há 3 anos atrás, que é que Ele está no controle de todas as coisas. E quando nós recebemos essa notícia de que a gente tinha perdido nosso bebê, foi muito doloroso, assim, foi muito, muito, muito difícil. E como a pastora Ellen e a pastora Stephanie estavam falando sobre pessoas, você ter pessoas no seu processo, né, o quanto é importante. Ano passado eu encontrei uma pessoa que ela não era do meu ciclo de amizade, só que eu também enfrentei há 1 ano o transtorno de ansiedade generalizada. E em uma conversa com ela, ela me perguntou sobre a minha vida, né? A gente já era assim bem amiga, só que a gente não tinha muito contato. E aí ela fez uma pergunta para mim, ela disse assim: Brenda, você já entregou esse filho? Aí eu falei: como assim? Aí eu me desabei a chorar lá para ela. Porque foi uma pergunta tão simples, mas trouxe um entendimento para mim naquela hora. Que durante todo esse tempo de 2 anos, eu estava carregando muitas malas. Eu já estava dando cacunda de tanto peso que eu estava carregando sobre isso. E aí, quando eu cheguei em casa, o Senhor falou muito forte ao meu coração: vai para o quarto, vai para o quarto. E eu lembro que meu esposo estava em casa e eu toda tímida, né? Tanto tempo já. E eu falei: meu Deus, mas eu nem preciso fazer isso. E aí Deus me direcionou no quarto. E quando eu cheguei lá, foi, acho que, uma das orações mais sinceras que eu já fiz na minha vida, né? Eu sentei e falei: meu Deus, eu te entrego a minha menina, o meu menino, que eu não tive como saber,
mas eu entrego para o Senhor agora. E eu aceito a tua vontade sobre a minha vida. E a partir daquele momento eu entendi sobre o poder de ter Jesus com a gente. Quando você chama Jesus para perto, as coisas elas se tornam mais leves. E tem 1 ano que nós encontramos um lugar seguro. E é esse lugar que eu te convido hoje a estar, que é em Jesus. Amém. Meu Deus, eu até me arrepiei aqui. Que coisa linda, que coisa linda. Isso é muito incrível. O que a Brenda falou, eu participei, né? Há um tempo atrás, ela sempre quando ela falava, ela tremia assim para chorar. E é lindo ver como ela fala hoje com muita leveza, né? Trazendo muita alegria, porque de verdade eu tenho sido testemunha que ela tem convidado Jesus para estar perto, né, nesse processo da vida dela, e eles estão aí na espera, né, e Deus vai abençoar em nome de Jesus. E é isso. É lindo ver isso. Eu lembro também que um dos processos mais difíceis, né, que eu achei na minha vida foi na época também da minha gravidez, né, que eu perdi 3 para poder engravidar do Rodrigo e da Isabela. E todas as vezes, para mim, as pessoas chegavam para mim e me perguntavam se não tinha nada errado, mas eu entendia que ali era o Senhor me preparando para algo maior. E eu nunca questionei Ele, nunca falei que eu não aceitava, eu só entregava e agradecia. O Senhor, se não foi dessa vez, mas eu sei que no momento certo vai chegar. Né? E uma outra coisa também que aconteceu foi na época do casamento, né? Que muitas vezes a gente acha que não vai casar, acha que às vezes o marido não está dentro da igreja, aí vai procurar fora, e isso muitas vezes atrasa também o plano de Deus na nossa vida, né? Porque a gente imagina que a gente sabe fazer certo, às vezes o desespero faz a gente ter escolhas que vai atrapalhar todo o percurso de Deus na nossa vida. Tudo aquilo que Deus tem para fazer vai depender da sua escolha hoje. Né? E às vezes a gente não quer passar por esse processo de espera. Às vezes você quer um marido para hoje, mas você não está preparado. Às vezes você quer namorar hoje, mas você não está preparado para isso hoje. Você não quer passar pelos processos de um relacionamento, do casamento, você quer pular algumas fases. E quando eu pulo algumas fases, eu sofro a consequência lá na frente dessa escolha errada. Lembra do que eu falei? Entre a raiz e a flor existe o tempo, né? E a gente precisa ser paciente. Uma das coisas que quando eu leio essa passagem, né, quando eu leio Ruth, que ministra muito ao meu coração, foi a perseverança que ela teve. Ruth foi uma mulher que perseverou. Ela poderia ter desistido, e normalmente, quando nós estamos passando um processo, a gente é tendencioso, a gente às vezes muitas vezes pensa em desistir. Isso é uma das coisas que a gente mais é tentado, digamos assim, né, pastora Ellen? E eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre isso. Amém. Antes de entrar mais especificamente nessa parte da perseverança, eu vou continuar aqui contextualizando como foi a finalização da história de Ruth, né, para que a gente amplie realmente o que aconteceu com a vida dela, aonde as escolhas dela a levaram, né, e como é que nós podemos aprender com a história dela. Então, Ruth, depois que ela tomou a decisão de ir com Noemi para Belém, para o povo delas, elas estavam numa situação ainda deplorável, de misérias, sem ninguém, sem ter esse provedor para a vida delas, e começaram a morar sozinhas. E para não passarem fome, o que é que Ruth tinha que fazer? Ela tinha que ir nas plantações vizinhas para pegar do que sobrava, né, das ceifas que os ceifeiros faziam, né, te arrancavam lá e caía no chão, e ela só podia tocar naquilo que caísse. Então, imagina a situação que aquelas duas mulheres estavam vivendo. Mas Ruth estava permanecendo naquilo que ela tinha escolhido. E muitas vezes, realmente, as nossas escolhas,
elas vão levar ainda por situações difíceis, porque talvez, se fosse uma história encantada, não, na hora que chegassem lá, no povo lá de Noemi, tudo ia estar mil maravilhas. Mas não foi assim, ainda teve um caminho para percorrer, um caminho difícil. E se você ler mais especificamente, né, tem uma parte da palavra do Senhor que fala que Ruth ia nesses lugares escolher, ela corria o risco de ser estuprada, entendeu? Ela estava desprotegida. E até que um dos senhores, que seria Boaz, e que era um dos parentes de Noemi, fazia parte da família, viu aquela moça, né, a pretensão dela, já tinha escutado sobre ela, da escolha que ela tinha tomado de ficar com Noemi, de cuidar de Noemi, da decisão de ainda fazer parte daquela família, e aquilo encantou os olhos daquele homem. Mas eu quero que você entenda que Boaz, que é esse homem, não aqui como uma figura romântica, como se ele fosse o príncipe encantado. Não, ele tem a representação de resgatador. Ele veio para trazer essa figura, para resgatar aquelas duas mulheres, devido às escolhas que elas tiveram. E eu acho até muito bonito essa parte lá no capítulo 2 e versículo 11, onde Boaz fala: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor retribua a você o que você tem feito e que seja ricamente recompensada pelo Senhor, seu Deus, o Deus de Israel, sob cujas asas veio buscar refúgio. E eu creio que esse homem ele veio sobre a vida de Ruth para representar esse refúgio, essas asas do Senhor, para proteger aquelas duas mulheres que estavam totalmente largadas por não ter mais essa proteção. E o que é que eu aprendo com isso? Mulheres de Deus que estão aqui, todo o processo ele nos leva a um destino. Mas esse processo ele é feito de escolhas. E essas escolhas vão te levar a esse destino. Só que eu quero que cada uma de vocês entendam que é necessário passar pelo processo. Não há como fugir. Talvez aqui, você esteja aqui, você seja próxima de Deus. Algumas aqui estejam afastadas do caminho do Senhor. Sua vida está bem ou está mal. Não sei como você chegou aqui neste lugar. Se você é boa, se você é mal. Não existe meio termo. Nós vamos passar por um processo. Não sei como é a sua vida, mas todas nós estamos passando por um processo nesse momento. Não sei qual é o processo que você está passando agora, né? Nós três aqui estamos vivendo um processo também, mas não há como fugir. O processo é inevitável. E o Senhor, Ele quer nos conduzir e nos fazer aprender a vivê-los e aprender com eles para que nós nos tornemos aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. E o mais importante é entender que o processo que você está vivendo hoje vem da vontade de Deus. Porque muitas vezes tem mulheres aqui neste lugar que estão vivendo processos, mas devido a consequências dos seus atos, de pecados, de erros, que cabeça dura acabaram caminhando naquilo que não deveriam. Mas existe processos que é permissão de Deus, assim como o que estava acontecendo com Ruth, passando fome, dificuldade. Não, talvez você olhe para a vida dela, meu Deus, ela não merecia isso, coitada dela, mas entenda que foi necessário, ela precisava passar por esse processo. E entendendo isso na minha vida, eu passei por situações em que eu questionava isso com Deus. Teve processos na minha vida, há algum tempo atrás, e especificamente uns 4 anos que foram esse processo mais intenso na minha vida, era uma das coisas que eu mais questionava. Senhor, o que é que eu fiz de errado? Senhor, eu vivo em santidade, como isso pode acontecer comigo? Por que nada acontece? Por que as coisas estão do mesmo jeito? Mas eu sabia que eu precisava passar por aquele caminho para que eu me tornasse o que eu estou me tornando hoje, para que eu pudesse falar o que eu estou falando hoje para cada uma de vocês. Assim como nós entendemos que Ruth passou por tudo aquilo dali porque Deus tinha um propósito, que foi mudar a descendência daquela mulher.
e que descendência ele deu para ela, né? Fazer parte da genealogia de Jesus. Então, você talvez esteja passando por um processo hoje que você não entenda. Mas eu quero te dizer que existe um destino e Deus está te preparando para cumprir esse destino. Amém? Glória a Deus. Então, se permita. Se você entende no seu coração que você não está em pecado, que você não está fazendo nada de errado, entenda que Deus ele quer fazer algo. Entenda. Por quê? Porque talvez a sua descendência, a sua geração dependa disso. Seus filhos dependam disso, sua família dependa disso. E é importante lembrar, né, pastora, que muitas vezes pode acontecer de nós estarmos passando por processos, mas em consequência de uma falta de posicionamento nosso, não é verdade? Então, a gente tem que ter esse coração ensinável para conseguir perceber ou para conseguir receber o conselho quando isso estiver acontecendo. Quando o processo que eu estou passando não é porque eu simplesmente preciso passar por aquele processo, mas porque as minhas escolhas fizeram com que eu passasse por aquele processo doloroso, por exemplo. Então, discernir isso e se posicionar da forma correta é a melhor opção, sempre vai ser a melhor opção. Então, se eu identifico, não, como a pastora Ellen falou, se você não está em pecado, se você identifica que isso que você está passando, esse processo doloroso, digamos, que você está passando, não é consequência de uma falta de posicionamento, né, de uma falta de santidade, né, de uma escolha errada, eu aceito. Mas se eu identifico que esse processo é por conta de uma escolha errada ou de uma falta de posicionamento, aí eu preciso, né, voltar, preciso me consertar com o Senhor e então viver e passar pelos processos que são naturais nas nossas vidas. E isso é algo muito importante, assim, que a pastora está falando, porque eu não posso permanecer, ser perseverante e aceitar um processo que é consequência de algo que eu mesmo preciso mudar na minha vida. Isso acontece muito. Eu quero compartilhar um testemunho de um processo que eu passei, que foi bem longo, que eu falo que foi o processo mais longo, que foi de espera para o relacionamento. Que não sei se alguém vai se identificar comigo, né, pastora? Mas eu esperei muito, eu esperei bastante tempo, e esse processo foi um processo que eu orava e falava, Senhor, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Deus, será que está tudo errado na minha vida? Onde eu preciso me posicionar? Tive algumas decepções, né? O primeiro relacionamento que eu tive depois que eu converti era um rapaz da igreja, me decepcionei, e aí eu olhava para o Senhor e falava, mas Deus, como assim? Eu estou aqui buscando santidade santa, e o que não está acontecendo? Como assim? O que eu fiz? Aí a gente faz aquela pergunta, né? O que foi que eu fiz para merecer? E eu lembro que sofrendo, né, passando por esse processo muito doloroso, as pessoas viam para mim, que são as pessoas, né, que são importantes ter perto, pessoas de Deus para nos dar os conselhos certos. Pessoas viravam para mim e diziam assim, Stephanie, o melhor de Deus está por vir na sua vida. E é uma das coisas que eu quero dizer para você, acredite nos profetas que o Senhor vai levantar para trazer palavras para o seu coração. Acredite, receba essa palavra. Eu lembro de uma palavra que a Raabe ministrou sobre mim. Um dia eu estava chorando, descendo, ela me viu chorando pelos cantos, que eu só vivia chorando pelos cantos, viu, irmã? Aí ela me viu chorando pelos cantos, aí ela sabia o que era, porque eu estava passando por um dilema muito grande na minha vida. E ela virou para mim, do jeito da Raabe, ela virou para mim assim, apontou o dedão na minha cara, no meu lindo rosto. E ela disse assim, Stephanie, eu profetizo que você vai ser 7 vezes mais feliz do que eu sou no meu casamento. E, irmã, nesse dia eu recebi essa palavra. Falei, recebo, irmã Raabe. Recebo, chorando, viu? Derramando lágrimas. Eu falei, recebo em nome de Jesus. E para a glória do Senhor, todo mundo conhece meu esposo, né? Lindo, maravilhoso, é meu, viu, irmã? Mas assim, Deus, Ele honrou. Por quê? Porque eu não desisti, porque eu continuei sendo fiel a Deus, fiz o propósito certo. Todo mundo olha assim, não, a irmã não fez nada. Não, fiz, eu ia pro... ele não pode ouvir, cadê? Ele não está por aqui, né? Eu ia para a beira da minha cama, em vez de eu me revoltar, né?
Em vez de dar revolte, não, eu ia para a beira da minha cama e dizia, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor sabe que eu não quero passar o resto da minha vida sozinha, então faz alguma coisa. E eu orava, e eu colocava diante de Deus, eu apresentava aquela área da minha vida para o Senhor. Gente, e à medida que eu ia me posicionando em oração, eu não ficava orando, Deus, desesperada. Não, mas eu me posicionava buscando conhecer Jesus, eu me posicionava buscando ser fiel a Jesus, buscando ser cada vez mais íntima dele. A cada vez que eu me posicionava, ele ia agindo no invisível, porque apesar da gente não enxergar algumas coisas, irmãs, o Senhor sempre está agindo. E eu não sabia. Eu olhava, meu Deus, nada está acontecendo. Deus, o que vai ser? E eu nem sabia que Deus estava preparando um varão de Deus abençoado, lindo, maravilhoso. E de Deus, que era o mais importante, que eu não abria mão. Eu sempre falava para Deus, Senhor, eu não abro mão de ser um homem que seja uma referência, né, um referencial de Deus, um homem santo. Eu não abria mão disso. E aí é onde entra a gente não abrir mão dos princípios e dos valores do reino de Deus quando a gente está passando pelos processos longos e dolorosos. Sabe por quê? Porque sempre vai ser o mais fácil, eu falo muito, né, minha gente? Sempre vai ser mais fácil você abrir mão daquele valor, você abrir mão daquele princípio. Por quê? Porque está demorando. Quando chega o tempo e quando o tempo está longo, né, a gente pensa logo em desistir, a gente pensa logo em pegar os atalhos, que foi o que Ruth não fez, né, pastora? Foi o que Ruth não fez. Ruth não escolheu pegar os atalhos. E a gente tem que ser fiel ao Senhor o suficiente para a gente, em nome de Jesus, escolher não pegar os atalhos. Quer falar, e pastora? Ruth, ela não estava procurando Boaz. Ela não estava procurando Boaz. Eu lembro que ela falando aqui, eu lembrei que quando meu esposo chegou, também não estava procurando um esposo. Eu tinha saído de um relacionamento de 6 anos, com tudo comprado, com casa, com móveis, com tudo, e eu decidi que eu deixaria para trás, porque eu queria conhecer Jesus. E essa decisão que eu tomei, na hora me deu medo. Eu não minto para vocês que me deu medo. Eu cheguei a orar e dizer, Senhor, e se eu não casar? Porque eu já estava com tudo pronto. Seria muito mais fácil eu casar. Mas eu lembrei de algo que eu ouvi a minha mãe ensinar. Minha mãe dizia que um homem de Deus era muito difícil de achar. E eu estava achando muito fácil eu casar. Então ele não era para ser um homem de Deus. Estava muito fácil, né? E aí sério. No final da fala dela, eu vou me defender. Eu também não estava procurando, não, gente. E eu não estava procurando. Eu estava planejado para ir para Portugal, eu ia para as nações, quando o homem apareceu. Eu me defendendo. Não, isso é um comentário. Realmente, homem de Deus não é fácil, mas isso é pano para outra conversa. É assunto para outro culto, gente, né? A gente marca outro culto feminino para a gente conversar muito. Mas eu quero abrir para outra pergunta. Vai ser a última da noite para a gente quase finalizar, né, essa menina? A segunda pergunta que eu quero fazer da noite, para vocês, viu? Para vocês. Compartilhe uma grande lição que você aprendeu durante um processo que você viveu. Tem alguém que quer compartilhar conosco? Já teve um ali que... Gente, vocês estão rápidas. Já teve um ali que levantou a mão. Compartilha para nós. Uma salva de palmas para Eumália, essa mulher de Deus. Boa noite, mulheres lindas. Que honra estar aqui com vocês. Só complementando aqui o que as pastoras, né, já estão falando, enfatizando. Para mim, a maior lição, né, sobre o processo na minha vida é a importância de perseverar mesmo quando eu não entendo, né? Porque é muito fácil, às vezes, eu também continuar andando quando eu estou entendendo tudo. Deus, eu já sei para onde eu estou indo, eu vou caminhando aqui, porque eu já sei onde é que eu vou chegar. Agora, quando eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida, mas eu decido confiar, é diferente, né? Porque eu estou entregando todo o controle, a minha confiança em Deus, né? E algo que eu sempre lembro e trago ao meu coração quando eu estou nessas confusões assim na minha vida, porque às vezes a gente acha que a vida do outro está perfeita, ninguém mais passa por processo.
mas continuo passando por processos, as pastoras continuam passando por processos. Então, quando eu estou assim, meio confusa, eu sempre penso, Deus, eu consigo ver o hoje, mas o Senhor, Ele vê o amanhã. A nossa mente, ela é muito limitada, é por isso que a gente sofre, porque a gente só consegue ver aquele campo ali que eu vejo hoje, eu penso que é melhor para a minha vida hoje, né, de acordo com as circunstâncias que eu estou inserida, com as pessoas que eu caminho. Mas Deus, Ele vê o amanhã, Ele vê o futuro, porque Ele já está lá. Então, coisas que você não entende hoje, não sabe por que está vivendo, mais na frente você vai entender. Só que para você viver isso mais na frente, você precisa perseverar, mesmo quando você não entende o porquê de estar caminhando naquela direção, naquela promessa que Deus já falou para a sua vida. E um dia desses, Deus ministrou muito ao meu coração, assim, Ele fala de forma simples. E eu estava deitadinha assim na rede, Deus começou a trazer à minha memória tudo que eu estou vivendo hoje, assim, as coisas boas que eu tenho vivido hoje. E Ele me disse assim, tá vendo como vale a pena perseverar? O que você está vivendo hoje é fruto da sua perseverança de ontem. Então, eu incentivo você também a olhar para a sua vida hoje, ver e a pensar, Deus, o que eu estou vivendo hoje é fruto da minha perseverança de ontem. Mas, se porventura você não perseverou, não desista, porque o que você vai viver amanhã vai ser definido pela sua perseverança de hoje. Então, se você não perseverou ontem naquilo que Deus já, na direção de Deus para a sua vida, decida hoje firmar uma aliança com Deus e dizer, Senhor, eu decido perseverar hoje naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Mesmo que você não entenda, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Viu? Uma pastora. Vem. Mais uma, só mais uma. Tem que ser breve. Eu estou falando assim porque eu conheço ela, gente. Oi, gente, boa noite. Eu estou nervosa, mas ok. A pastora Stephanie conhece um pouco da minha história, ela me acompanha um pouco nos meus processos e ela foi uma das primeiras pessoas a me dizer que eu não sou a primeira pessoa a passar por isso. Então, é uma das coisas que eu aprendi. Todo mundo está passando por isso, eu não sou a única pessoa que passa e tudo vai ficar bem. Mas, em meio a tantas dúvidas que surgiram durante o meu processo, sobre a minha identidade, sobre quem eu era, sobre ser talvez um pouco diferente, eu fiquei muito confusa. Às vezes eu falava, Deus, eu não tenho resposta para nada sobre quem eu sou. Eu não tenho resposta para nada sobre o futuro. Eu não tinha perspectiva em um determinado momento da minha caminhada. Mas Deus sempre levantou pessoas para afirmá-las, levantou profetas para falar palavras sobre mim. E é muito importante no meio da nossa caminhada olhar para as promessas de Deus e falar, cara, eu não estou entendendo, que nem a Amália falou. Não estou entendendo o que eu estou passando hoje, mas eu sei que lá na frente Deus vai me tornar uma pastora, Deus vai me tornar alguma profeta. Tudo que Deus lançou sobre a sua vida, você tem que acreditar. E eu sei que o deserto é um lugar onde Deus ele vai fazer você enxergar o seu próprio coração. Ele vai te fazer enxergar suas próprias feridas, vai te fazer tratar algumas coisas que precisam ser tratadas para você entender e para você viver o melhor de Deus na sua vida. Então, permita no processo ser tratada por Deus, porque o deserto ele é um lugar de cura e o deserto ele é um lugar onde você pode conhecer a Deus muito mais profundo do que você pensa. E é isso, gente. Amém. Pastora. Queria só compartilhar algo com vocês, que eu senti no meu coração, para finalizar, né, pelo menos essa parte da perseverança. E que durante o momento que eu estava estudando sobre Ruth, sobre processos, foi algo que Deus me tocou muito. E assim, bênçãos são coisas boas na nossa vida, amém? Vocês concordam comigo? É muito bom receber bênçãos do Senhor. Mas Deus me falou algo que impactou muito no meu coração. Deus me falou que as pessoas, elas não vão nos conhecer, não vão conhecer vocês pelas bênçãos, pelas vitórias, mas pelo processo. Por que eu falo isso? Contando algo da minha vida, um testemunho. Para a glória de Deus, semana passada, eu colei grau de um curso que é o sonho para muitas pessoas, que é medicina. Hoje sou médica também,
pastora e médica, glória a Deus. É muito bom a conquista dessa vitória. Mas o que eu queria dizer é que o processo para eu colar esse grau, o processo que eu tive para me formar nesse curso, só Deus sabe. Né? Hoje, com 32 anos, depois de já ter formado, ter feito outro curso, ter passado por situações que, se eu fosse contar aqui, o tempo não daria. Mas, assim, digamos que eu fiz medicina depois dos 30 anos, com filho, já estou grávida de novo, com uma mãe doente, cuidando de marido, pastoreando um ministério. Então, foi um processo árduo, mas as pessoas não vão me conhecer porque eu fiz um curso de medicina, mas foi pelo processo que eu conquistei, que eu percorri até aquela conquista. Eu quero te dizer isso. Não busque simplesmente as vitórias, mas entenda que você vai marcar vidas, você vai ser conhecida pelo processo que você vai caminhar, que você vai trilhar. Ninguém vai comentar sobre a faculdade que você fez, sobre o curso que você fez, sobre o casamento chique que você vai ter. Ninguém vai comentar sobre o marido ou namorado maravilhoso que você possa ter, sobre a viagem maravilhosa que você fez. Não, as pessoas vão comentar sobre o processo. As pessoas se conectam conosco, não por causa do que nós temos, do que nós conquistamos, mas elas se conectam pela nossa superação. Amém? Então, a sua vida, a sua superação, não sei pelo que você esteja passando nesse momento, mas esse tempo de superação que você vai ter, vai conectar pessoas, vai atingir pessoas, vai abençoar pessoas, e se permitam ser bênção. Amém? E no nome de Jesus. E creia que esse é um tempo de aprendizado e aperfeiçoamento, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém aí foi edificado? Vocês querem fazer alguma pergunta, gente? Nenhuma. Nenhuma perguntinha assim, eu tô achando bom, né? Que eu não vou precisar responder. Mas... Alguém pode levantar a mão assim, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algo que você queira compartilhar também. Alguém mais quer compartilhar algo? Não? Pastora Jo, quer falar mais alguma coisa? Pastora Ellen? Amém? Quer finalizar, pastora? Vamos. Quero convidar você a ficar de pé. O Ministério de Louvor ainda está aí, será? Tá não. Tá não, né? Pois amém. Pois nós vamos fazer uma oração, porque eu creio que Deus, Ele não te trouxe por acaso neste lugar. Saiba que essa palavra é para você. Você vai sair daqui com um entendimento diferente sobre o que você tem passado, sobre o que você tem vivido. E o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor te conhece. Ele conhece o teu coração. Não que nós sejamos exemplos maravilhosos de processo, de superação, sobre tudo que nós conversamos aqui. Mas o Senhor, Ele precisa fazer algo, e vai ser a partir da sua vida. E talvez você precise passar por isso. Assim como Ruth passou, nós precisamos entender e obedecer. Continue obediente. E você que chegou neste lugar e precisa desse entendimento de que é Jesus o seu caminho, é Jesus o seu resgatador, é Jesus que vai mudar a história desse processo para um destino que está no coração dele. Entenda, este é o teu lugar. E eu queria fazer essa pergunta: existe alguma mulher neste lugar que deseja retornar para os caminhos do Senhor? Que deseja refazer uma aliança com o Senhor? E que hoje entendeu que precisa passar por um processo de acordo com o coração dele, onde você não estava, e que precisa dessa bênção, dessa graça sobre a sua vida. Alguém neste lugar que nós queremos orar por você? Não fique tímida. Todas nós aqui necessitamos desse amor, necessitamos dessa graça.
E se você está aqui neste lugar, nós queremos orar por você. Amém? Pois vamos então orar, todas nós, porque eu sei que aqui todas nós precisamos dessa compreensão também. Baixe a sua cabeça. Entregue a sua vida ao Senhor. Comece aonde você está agora, comece a pedir perdão ao Senhor se você tem murmurado, se você tem reclamado com o Senhor, sem mesmo entender que talvez o que você esteja passando nesse momento é plano dEle. Peça para o Senhor te ajudar a confiar naquilo que Ele tem para a sua vida. Talvez você não tenha confiado da maneira que deveria, talvez você tenha se cansado até neste lugar por tentar caminhar e andar com seus próprios braços, com suas próprias pernas. E o Senhor neste lugar tem nos chamado a um tempo de confiança, de entendimento e obediência no propósito dEle para nossas vidas. Eu não sei como você chegou aqui neste lugar, mas o Senhor, Ele tem esse propósito de vida, Ele tem um destino maravilhoso para você, onde as pessoas vão te conhecer por ser aprovada nesse processo que você tem caminhado. No nome de Jesus, seja esse testemunho dentro da sua casa, dentro da sua faculdade, no seu trabalho, no seu casamento. No nome de Jesus, Senhor Deus, vem sobre as nossas vidas. Nós clamamos a Tua graça e o Teu poder, Senhor, sobre nós. Amém. Te entregamos, Senhor Deus, essa conversa, te entregamos essa palavra. Te entregamos esse entendimento, Senhor, para que ele venha gerar frutos em nossos corações, Pai. E que nos ajude a perseverar, Senhor Deus, no processo que estamos vivendo hoje. E que nos ajude a trilhar um caminho para amanhã. E que nós venhamos perseverar, nós venhamos ser obedientes em todo o tempo. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos e te entregamos as nossas vidas. Nos ajude a confiar, Senhor, a confiar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. A gente tem a melhor parte. Eu tô brincando. A gente tem uma parte agora muito especial, que é a parte do sorteio. Quem recebeu aí um papelzinho que não jogou fora? Não sei se você foi avisada desse detalhe. Gente, nós vamos fazer um sorteio rapidamente. O nosso desejo, meninas, era poder abençoar e dar um presente maravilhoso para cada uma de vocês. Tá. Mas a gente não pode ainda, né, pastora? A gente não pode ainda dar um presente lindo para cada uma. Mas nós poderemos, um dia nós poderemos. Isso vai acontecer em nome de Jesus. Então a gente tem alguns brindes para sortear. Tem alguém que não recebeu o seu papelzinho? Eu queria pedir para as meninas, essa princesa linda aqui de vermelho vai entregar. Fica com a mão levantada para a gente levar o papelzinho até você. Receba aí o presente, declara que é o seu, que você vai ganhar em nome de Jesus. Eu também quero. Cadê o meu? Gente, eu preciso participar desse sorteio. Cadê o meu, gente? Reserva um para mim aí. Porque os presentes são bons, essas meninas. Deixa eu fazer aqui a propaganda. Você quer presente? Não, é o papel. Gente, olha isso. Coisa linda dentro. Todo mundo quer uma rasteiríssima, sim ou não? Bel, me contrata. Lindo, uma rasteiríssima. Qual é o outro? Ouvir biju. Toda mulher ama. Ouvir biju. Livro Revolução da Mulher. E outro livro da Filos Livraria. Cadê o Malha? O Malha me contrata. Cadê ela? Me contrata. Filos Livraria. Então, alguém mais aí precisa receber o papelzinho? Gente, eu estou precisando. Eu quero um papel. Quero participar. Gente, muita gente está sem receber, né? Corre para a gente fazer logo esse sorteio. Cadê a Ana Lívia? Pronto? Tá faltando o meu, minha gente.
Ah, tá bom. Pronto, gente? Todo mundo recebeu? Tá faltando uma participante aqui, ó. Eu. Gente, eu. Obrigada. Vou ganhar um, em nome de Jesus. Irmã, a gente tem que ser mulher do fogo. Mesmo que a gente tenha dúvida, a gente tem que profetizar que vai acontecer. Eu profetizo, Senhor, 84 vai sair. Em nome de Jesus. E aí, todo mundo já recebeu? Vai, profetiza, não, Valéria? Profetiza. Amém, gente? Amém? Vou fazer, hein? Todo mundo recebeu já? Corre, corre, mulher, que a gente tem que finalizar. Esse aqui é o meu. Pronto? Pronto, né? Bora lá. O primeiro sorteio vai ser da Biju. Ouvi Biju. Vamos lá. Sem ver, meu Deus. Para você não dizer que eu estou enrolando. Calma. Não estou vendo, gente. Ah, não. Quase que eu pensei que foi. 58. Traz o papelzinho, traz o papelzinho. Número 58, primeira ganhadora. Essa mulher é uma mulher de sorte. É Jesus, né? Na sua vida. Muito bem, parabéns, que Deus lhe abençoe. O segundo, vamos botar aqui. O segundo é o livro. O segundo é o livro, qual é o livro mesmo? Revolução da Mulher. Revolução da Mulher. Sem olhar. 84, 84. Ai, desculpa aí, gente. 20. Número 20. Eu sou um concorrente forte, gente. Eu oro muito. Pronto, cadê? Ai, meu Deus, está aqui. Estou me confundindo, minha gente. Deus abençoe você. Pronto, que está na minha mão. Outro livro. Vamos lá. Eu amo livro, gente, também. Gente, eu não enrolei. 84! Meu Deus, como assim? Gente, olha aí, ó, vou mostrar para vocês. 84, não estou enrolando, foi eu. Agora, o último. Gente, desculpa, eu não falei que eu era concorrente forte, eu falei para vocês. Coisa linda dentro, rasteiríssima, bora lá. Sem olhar, sem olhar. Meu Deus. Pronto. 94. Cadê? Gente! Muito bem. Eita! Gente, ó, eu queria ter saído pulando assim, igual ela, tá? Parabéns, Deus lhe abençoe. Mas eu tô aqui em cima, então eu não poderia, né? Por favor. Meninas, que Deus abençoe você. Vá na paz do Senhor. A gente está muito feliz com a presença de cada uma. Marcaremos outros cultos, né? Não é? Para a gente estar juntas mais vezes. E vá na paz do Senhor, em nome de Jesus. Um beijo no coração de cada uma. Mestre, eu preciso de um namorado. Pode ser de outro país ou de outro estado do sul.
Faz tempo que eu vejo minhas amigas falando de varão com tanta alegria, marcando até o seu noivado.